O suicídio é cometido em todas as faixas etárias, infelizmente até mesmo em criancinhas pequenas. Então ele tem aumentado entre os jovens, o que torna o assunto, vamos dizer assim, até mais desesperador, porque uma pessoa de 80 anos que comete suicídio é muito triste, sim, mas apesar de tudo você ainda pode dizer, houve uma vida vivida. Mas uma pessoa de 15 anos, de 12, de 19, de 20, é uma vida interrompida de uma forma violenta, de uma forma trágica e que deixa o resto da família em destroços. Deixa a vida de quem acompanhava essa pessoa em ruínas. É um trauma do qual muitos não se recuperam. Talvez o que as pessoas com ideação suicida tenham em comum é a falta de saída. Você se vê numa situação sem saída, sem esperança, sem meta, sem propósito, com uma dor muito grande e a solidão. Então talvez isso sejam os temas mais importantes. Sem saída e sozinho. Você não tem alguém, e muitas vezes sozinho, acompanhado de várias pessoas, mas de pessoas com quem você não consegue compartilhar a dimensão do sofrimento pelo qual você está passando. E em 97% dos casos as pessoas têm um transtorno psiquiátrico. Então talvez seja muito importante colocar também. A pessoa tem muitas vezes depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e abuso e dependência de substâncias. Então essas são pontos-chave, são doenças para as quais a gente tem que estar atento e saber que essas doenças aumentam o risco de comportamento suicida. Então é prestar atenção nas pessoas. O que a gente mais tem na nossa sociedade é o quê? É um aumento de solidão. Cada um fazendo muita coisa, todo mundo preocupado com os negócios, com as coisas que ele está fazendo, e a gente não presta atenção nas pessoas. Isso é um fenômeno mundial e é uma coisa muito triste. Você perceber que a pessoa está diferente e não fingir que não percebeu. Olha, eu estou percebendo que você está triste, que você está chateada, você mudou, está acontecendo alguma coisa, será que eu posso te ajudar? Eu queria te ouvir, você sabe que eu sou sua amiga, você pode contar comigo, sim, né? Vamos hoje conversar só nós duas, não vamos ficar na festinha no meio de todo mundo, vamos conversar só nós duas e deixa eu te ouvir? E muitas vezes a pessoa vai ter um alívio em enxergar em você a pessoa que vai estar podendo, até que enfim, alguém que vai me ouvir. E quando você está conversando com a pessoa, você vai perguntar para ela, você está pensando em morrer? Você perdeu a graça de viver? Né? A partir do momento em que você detectou essa situação, você precisa procurar ajuda profissional. Então você não vai tentar resolver dizendo, que isso, corta o cabelo, que isso, seu marido é tão bacana, por que você tá, ai, você não tem, ou tentar moralizar, ai, mas os seus filhos, eles vão chorar tanto, né? Ou, olha, Deus, isso é pecado. Então, pelo amor de Deus, não tentem fazer isso. Ficar moralizando, ficar colocando esse discurso que coloca a pessoa ainda numa situação de mais solidão e culpa e sem saída, e aí que a coisa não vai mesmo, né? Então é melhor dizer, olha, nós vamos procurar ajuda, nós vamos sim, você não está numa situação boa, eu vou te ajudar e você vai sair dessa. Né? E esse eu vou te ajudar é procurar ajuda profissional, no caso tem que ser com psiquiatra. Então o psicólogo, ele é extremamente importante, sim, mas nessa situação tão grave ele precisa trabalhar em conjunto com o psiquiatra e, na minha opinião, você tem que dar uma medicação sim. É muito difícil você tirar a pessoa do suicídio só com a psicoterapia ou só com a psicofarmacologia. Então você tem que estar associando os dois. Então, uma pessoa que realizou uma tentativa é uma pessoa que vai estar em perigo a vida toda, certo, né? Então, é muito importante levar toda a tentativa a sério. Mesmo que eu tenha falado assim, eu só tomei 3 comprimidos de não sei o que, uma tentativa que foi fraca, que a gente poderia dizer, você só queria chamar atenção. Ainda que seja assim, esse comportamento de chamar atenção, ele já é perigoso, porque naquele momento, mesmo que eu soubesse que o risco de eu morrer não era tão alto, mas eu brinquei um pouco com esse risco, e eu vou me aproximando desse risco cada vez mais. Na segunda tentativa eu tomo 10 comprimidos, na terceira eu tomo 20, e na quarta eu tomo 40, e aí eu consigo morrer.
além de levá-la a ter ajuda psiquiátrica, psicológica, é retirar todos os meios pelos quais ela possa vir a suicidar. Então isso vai desde o chuveirinho do banheiro, o lençol, os talheres, copo. É uma situação bem difícil, Sim. né? Então retirar e observar essa pessoa continuamente. Então é uma pessoa que às vezes tem casos graves, que eu chego a falar para os pacientes, ele não pode nem ir para o banheiro sozinho. Vai para o banheiro, vai fazer xixi, não, tem que alguém estar lá do lado dele. Vai tomar banho, tem que alguém estar lá do lado dele. Então a pessoa realmente não pode ficar 1 minuto sozinha, porque ela só precisa de 1 minuto para cometer o ato que ela quer. Às vezes tem pacientes que a gente acha até que eles melhoraram, eles enganam a gente de propósito, falam, não, eu entendo, eu estou bem, não, eu melhorei, obrigada por tudo, tal. E é naquele momento que ele definiu que realmente ele não vai encontrar ajuda e ele vai se suicidar. Então é uma situação difícil de manejar e que precisa ser acompanhada por anos e talvez até décadas. Mesmo adolescentes que se cortam, a gente sabe que esse se cortar é uma tentativa que não é suicida, né? É uma autoinjúria que não tem a finalidade de suicídio, mas a gente sabe que essas pessoas que fazem isso têm um risco maior de tentar suicídio. Então a gente tem que estar sempre conversando, sempre ficar de olho, eu acho que essa é a melhor prevenção. A maturidade, talvez ela consista em você estar entendendo que a vida é fluida, as constelações são transitórias, elas se fazem e se desfazem, as tempestades são transitórias, não é? E as coisas se recompõem, muitas coisas morrem, mas depois ressurgem, outras às vezes até melhores. Então, se a gente entende essa transitoriedade de tudo e esse fluxo, a gente vê a vida até com uma distância maior, né? Um desapego maior, e você consegue tolerar as fases ruins. Do ponto de vista prático preste atenção nas pessoas da sua família, preste atenção nos seus amigos, entenda que o suicídio não é um pecado, mas que ele é um ato de uma pessoa que está desesperada, de uma pessoa que não tem propósito, que não tem saída e que está se sentindo extremamente sozinha. Seja você o braço amigo, seja você a pessoa que escuta, a pessoa que ouve, a pessoa que está do lado, quebre essa solidão e procure ajuda. Procure, obrigue, vá junto, essa pessoa precisa de ajuda, que no caso é o psiquiatra e o psicólogo.